Olá, amigos. Esse é o projeto Super Enem do IFCE. Vamos continuar com as nossas aulas em História do Brasil, falar agora do período imperial, mais especificamente do Primeiro Reinado. Bom, antes de começar a falar especificamente do Primeiro Reinado, nós devemos lembrar que esse Primeiro Reinado vai se iniciar com a consolidação, com a formalização da independência do Brasil. E esse processo de independência do Brasil está dentro de um contexto de independência da América Latina. A gente vai perceber que de 1808 até 1828, praticamente todos os países latino-americanos vão conquistar a sua independência. Então, quer dizer, a independência do Brasil em 1822 está dentro de um contexto, tá certo? E nesse contexto, entre as independências da América Portuguesa e da América Espanhola, existem semelhanças e diferenças, tá? Para começo de conversa, a gente vai apontar algumas semelhanças. Em primeiro lugar, tanto no caso da América Portuguesa, que deu origem ao Brasil, quanto no caso da América Espanhola, foram mantidas as velhas estruturas coloniais, com destaque para o latifúndio, para a lavoura de exportação, para o trabalho compulsório. Lembrando que o trabalho compulsório é o trabalho obrigatório. Então, assim, na América Portuguesa prevaleceu o trabalho compulsório escravo, a escravidão negra. Mas já no caso da América Espanhola, em diversos locais, no caso, por exemplo, da América Central, prevaleceu a escravidão negra. Mas no caso da América Andina, por exemplo, prevaleceram trabalhos compulsórios indígenas, com destaque aí para a mita e para a encomenda. E após a independência, houve a manutenção dessas velhas estruturas, com destaque aí, é claro, para a dependência externa. Além disso, tanto no caso da América Portuguesa como no caso da América Espanhola, o comando político das novas nações surgidas competiu às elites. As antigas autoridades coloniais, as antigas elites coloniais se tornaram, no pé da letra, governantes dessas novas nações que surgiram. E, obviamente, tanto a independência da América Portuguesa quanto da América Espanhola contaram com o apoio de Estados Unidos e Inglaterra. A Inglaterra em busca de ampliar seus mercados consumidores por conta da Revolução Industrial, e os Estados Unidos na busca por ampliar sua área de influência na América, especialmente após a sua independência, ok? Nesse processo de independência ocorreram também diferenças, E as principais diferenças a gente está apontando aí nesse quadro comparativo. No caso específico da América Portuguesa, é importante frisar que houve um ajuste entre os interesses das elites locais e o príncipe regente português que se tornou imperador, instituindo um regime monárquico. Na América Espanhola não existe essa figura do príncipe europeu, Então o que aconteceu? As elites locais, cada qual na sua região, vão impor o seu poder, vão impor a sua autoridade e vão constituir regimes republicanos. E aí tem um dado importante. Na América Portuguesa, graças a essa figura do imperador, essa figura do príncipe, que assumiu o controle político da nação, foi mantida a unidade territorial. Enquanto que na América Espanhola, houve uma fragmentação política. E o principal motivo é exatamente esse: haviam várias áreas econômicas, várias elites. E essas diversas elites não conseguiram se sobrepor às elites de outras regiões. E acabou gerando aquele processo de separação, cada qual comandando o seu espaço, o que acabou gerando uma fragmentação política que, como a gente percebeu, não se repetiu na América Portuguesa, graças à figura do imperador, graças à figura do príncipe português, que viria a se tornar imperador. Então, nesse sentido, foi mantida a unidade territorial na América Portuguesa, formando-se o Brasil, enquanto na América Espanhola houve uma fragmentação política com a formação de diversas repúblicas. E aí, se tratando da independência da América Portuguesa, especificamente o Brasil, um passo fundamental para a consolidação dessa independência era o reconhecimento, tanto a nível interno quanto a nível externo. A nível interno, veio aquele questionamento: a independência era um desejo comum a todas as províncias? Será que era um desejo comum a todas as elites dominantes, a toda a população? E a resposta é não, ou não é bem assim. Até porque algumas províncias, a partir das suas lideranças, não aderiram à independência do Brasil. Fundamentalmente, Bahia, Maranhão, Grão-Pará, Piauí, Cisplatina. Quando a gente fala dessas províncias, obviamente não estamos falando da população como um todo,
Estamos falando das lideranças políticas dessas províncias que eram portugueses, que preferiram se manter fiéis a Portugal e, consequentemente, não apoiaram a independência do Brasil e acabaram por reagir. Tá? E aí, nessas províncias, a forma como foi imposta a independência do Brasil, ou seja, a aceitação, foi por meio da força. Só que é importante lembrar que o Brasil, recém-independente, não tinha exército. E aí o que o novo governo monárquico fez? Ele recorreu a voluntários, obviamente, tá? Mas também, em especial, a militares estrangeiros, mercenários que foram contratados, tanto de origem francesa quanto de origem inglesa, que vieram aqui para reprimir esses movimentos contrários à independência. É claro que o Brasil, enquanto nova nação, não tinha armas, então o Brasil teve que comprar armas para armar, né, esses voluntários e, óbvio, os mercenários que vieram aqui lutar nessas províncias rebeldes. Então, nesse sentido, o Brasil não tinha recursos. Então, para obter esses recursos, ele recorreu a empréstimos, obviamente à Inglaterra. Então, eu até brinco, junto com a nossa independência, veio logo a dívida e uma consolidação de uma dependência externa dessa nova nação que surgiu, tá bom? Agora, claro, foi mantida a unidade territorial por meio dessa força, ok? No caso do reconhecimento externo, ou seja, de outros países, havia sim a necessidade desse reconhecimento, até para que fossem mantidas relações, né, diplomáticas, relações econômicas, os diversos países tinham que reconhecer o Brasil como uma nação independente. E diante meu, posso dizer que havia interesse de diversos países em reconhecer a independência do Brasil, em especial a Inglaterra e os Estados Unidos. Só que, se você prestar atenção, houve uma certa demora. O Brasil se tornou independente em setembro de 1822, mas o primeiro país a reconhecer a nossa independência só vai fazê-lo em 1824. E por que houve essa relativa demora? Apesar de, a gente pode dizer que havia interesse pelo reconhecimento da independência. Bom, existem alguns motivos. O primeiro é a própria questão de não haver um consenso interno, né? Não pode-se dizer que todas as províncias aderiram imediatamente à independência. Além disso, havia um certo temor. Por quê? Porque o líder político do Brasil, ou seja, aquele que assumiu a coroa brasileira, Dom Pedro I, era herdeiro do trono de Portugal. Então havia um temor de que quando o trono português ficasse vago, Dom Pedro I acabasse por reunificar os dois reinos, né? Ou então colocar os dois reinos sob seu controle. Então havia uma certa desconfiança de que essa independência realmente era algo formal. Mas aí vieram dois pontos que acabaram por mudar isso. O primeiro foi que Dom Pedro renunciou ao trono português formalmente. E em segundo, que ficou pronta a Constituição do Brasil em 1824. Então, com essa renúncia, com Dom Pedro dizendo, não, eu não quero o trono português, ele renuncia em nome da filha, tá? E assumindo essa posição de imperador do Brasil, o Brasil passou a ter uma nova Constituição. Então, e por isso, né, se tornou viável, se tornou possível o reconhecimento externo. Então, o primeiro país a reconhecer foram os Estados Unidos, né? E aí você pensa, se o maior interessado era a Inglaterra, por que ela demora? Bom, a Inglaterra, apesar de ser a grande interessada e a grande beneficiária da independência do Brasil, inclusive emprestando dinheiro já naquela guerra de independência contra as províncias rebeldes, a Inglaterra tinha uma aliança com Portugal, tinha uma amizade com Portugal, a Inglaterra tinha tratados de aliança e amizade assinados com Portugal, então a Inglaterra não podia passar por cima de Portugal. Porém, é claro, a Inglaterra fez pressão, ela intermediou e fez pressão para que Portugal fizesse esse reconhecimento. E esse reconhecimento acabou vindo em 1825 a partir de uma indenização, né? O Brasil, que passou praticamente 300 anos sendo explorado por Portugal, depois de se libertar, ainda teve que pagar uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas, bem como reconhecer, né, conceder o título de imperador honorífico a Dom João VI, tá? E é óbvio que você lembra que o Brasil não tinha recurso para arcar com essa indenização, né? Esse recurso também foi um empréstimo externo da Inglaterra, que, por sinal, correspondia à dívida portuguesa em relação à Inglaterra, tá bom? E a Inglaterra, para falar nela, foi o terceiro país a reconhecer a nossa independência, mas ela não fez de graça, ela também fez algumas exigências. E as principais foram a manutenção daquelas tarifas alfandegárias preferenciais instituídas em 1810, de 15%,
e também o compromisso do governo brasileiro de, em até 5 anos, eliminar o tráfico negreiro, já que a Inglaterra já pressionava pela substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado, por entender que o trabalhador escravo não é mercado consumidor, diferentemente do trabalhador assalariado. Um outro aspecto que marcou o primeiro reinado no Brasil foi a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte por Dom Pedro I. Só que Dom Pedro já tinha deixado muito claro que essa Assembleia deveria montar uma Constituição, deveria elaborar uma Carta Constitucional que fosse digna do Brasil e dele. E esse projeto, que ficou conhecido como Constituição da Mandioca, ele desagrada Dom Pedro, até porque ele era excessivamente liberal, ele limitava os poderes do imperador. E aí, diante disso, Dom Pedro resolve dissolver a Assembleia Nacional de 1823, inclusive, né, a noite que antecede a dissolução é conhecida como Noite da Agonia. E aí, quando Dom Pedro dissolve essa Assembleia de 1823, ele nomeia um Conselho do Estado para elaborar uma Constituição. E essa Constituição acabou ficando pronta, né, e foi outorgada no ano seguinte, em 1824. Portanto, a primeira Constituição brasileira de 1824, ela foi outorgada, ela foi imposta por Dom Pedro. Ela não foi discutida, votada e aprovada por uma Assembleia. Ela foi elaborada por um Conselho de Estado, sob a orientação do imperador, e foi imposta. E tem uma série de outras características, por exemplo, a implementação de uma monarquia hereditária constitucional, o voto censitário, ou seja, baseado na renda. Uma novidade, que foi a instituição de 4 poderes, legislativo, executivo e judiciário, e o poder moderador, que era exclusivo do imperador e que permitia que o imperador intervisse nos demais poderes, o que na prática corresponde ao absolutismo, ao autoritarismo presente nessa Constituição. Essa Constituição também estabeleceu o Senado vitalício, ou seja, os senadores ficariam no poder até o fim da sua vida e seriam escolhidos por meio de voto, seria mandada uma lista tríplice para o imperador, e o imperador é quem indicaria qual seria esse senador que iria exercer o cargo até o fim da sua vida. Importante frisar que essa Constituição de 1824 era também teísta, ou seja, ela citava o nome de Deus no preâmbulo, ela era confessional, ou seja, ela adotava uma religião oficial, no caso a religião católica, apostólica romana. Essa Constituição estabeleceu o padroado e o beneplácito. O que é o padroado? O padroado corresponde à subordinação da igreja ao Estado. E o beneplácito corresponde a um dispositivo através do qual toda e qualquer norma proposta ou estabelecida pela igreja só era posta em prática no Brasil com a autorização do imperador, tá? Dito isso, a gente tem 2 questionamentos. O primeiro, pode-se falar que havia liberdade religiosa no Brasil a partir dos dispositivos estabelecidos pela Constituição de 1824? E a resposta é mais ou menos. Como assim, Zilfra? Havia liberdade individual, ou seja, as pessoas tinham a liberdade para ter qualquer que fosse a sua religião. Porém, era permitido só o culto privado de quaisquer religiões que não fosse a religião católica, tá? Então, por exemplo, se eu quisesse ser judeu, se eu quisesse ser evangélico, eu poderia ser, existia essa liberdade pessoal, porém, eram proibidos cultos públicos. Na verdade, eram proibidos também templos que não fossem templos católicos. Então, por exemplo, só podia erguer igreja católica. Não poderiam ser erguidas, por exemplo, sinagogas para judeus ou, por exemplo, não poderiam ser erguidas mesquitas para muçulmanos, apesar de ser permitida a liberdade individual. Então, havia liberdade religiosa no Brasil, segundo a Constituição de 1824? Sim, havia liberdade individual, só sendo permitido o culto privado. Não eram permitidos nem culto público, nem a construção de quaisquer templos religiosos de outras religiões que não fosse a religião católica. E aí, daí a gente já parte para outra pergunta. Pode-se dizer que essa Constituição é uma Constituição liberal? Bom, é também uma controvérsia, por quê? Porque se você prestar bem atenção, o liberalismo ele tem alguns aspectos básicos. Eu falo principalmente de liberalismo político, né? Liberalismo político prega, na sua essência, constituição, divisão de poderes, liberdade religiosa, tá? Se você prestar atenção, essa Constituição, ela tem, né? Ela é uma Constituição, apesar de ela ter sido outorgada. Se você prestar bem atenção, essa Constituição tem uma divisão de poderes, tá bom? Tudo bem, nós sabemos que o 4º poder, que é o poder moderador, que é um símbolo do autoritarismo, mas ao pé da letra ela tem uma divisão de poderes. Essa Constituição estabelece eleições
apesar do voto ser censitário. Então, ela traz, sim, algumas características do liberalismo, obviamente acompanhada de algumas particularidades. Esse autoritarismo de Dom Pedro incomoda. Ele é um primeiro passo de questionamento. Inclusive, contra esse autoritarismo, contra essa centralização, vai haver um levante no Nordeste, conhecido como a Confederação do Equador. E esse nome se dá em virtude de que as províncias rebeldes queriam formar uma nova nação, então eles queriam a independência do Brasil, né, dessa região em relação ao Brasil, em que as unidades seriam confederadas, né, ou seja, teriam autonomia, até num questionamento à excessiva centralização imposta por Dom Pedro através da Constituição de 1824. Tá? Os principais motivos têm relação ainda com as ideias liberais, né, oriundas da Revolução Pernambucana de 1817, que influenciam demais a região, especialmente a partir de Pernambuco, tá certo? Bem como essa excessiva centralização política, toda a insatisfação em relação à situação econômica do Nordeste, ao autoritarismo de Dom Pedro, né? E tudo isso e todos esses agravantes, né, com a dissolução da Assembleia de 1823, a outorga, a imposição da Constituição de 1824, e, é claro, a desatenção em relação à região, à pobreza, à miséria, os altos impostos, tudo isso cria um clima que vai levar a essa sublevação. Tá? As principais lideranças, Paz de Andrade, Cipriano Barato, o próprio Frei Caneca, que inclusive seria um dos executados, com a participação também, né, além de Pernambuco, de Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas. Como a gente já colocou, era um projeto separatista, republicano, liberal, tá certo? Federalista, e que obviamente vai sofrer grande repressão e violenta repressão por parte do governo imperial. Nesse primeiro reinado, a gente pode dizer que Dom Pedro, num primeiro momento, ele tem sim uma visão positiva, mas com o passar do tempo, conforme ele vai governando e vai mostrando o seu viés autoritário, ele vai começando a perder apoio, vai começando a perder base, vai começando a perder sustentação política e vai principalmente sendo alvo de questionamentos que na prática vão enfraquecê-los, até que ele se coloca numa posição de isolamento que acaba levando à renúncia. Então, os principais motivos são esse autoritarismo, né, expresso através de, por exemplo, a dissolução da Assembleia de 1823, a outorga da Constituição de 1824, a própria repressão violenta à Confederação do Equador e a forma como ele reprimia e punia qualquer questionamento, qualquer opositor, tá certo? Também gerou extrema crítica à atuação de Dom Pedro na Guerra da Cisplatina, todos os gastos que ele teve para evitar a separação da Cisplatina. Nem havia tanta identificação cultural da Cisplatina com o Brasil, até porque a Cisplatina, que deu origem ao Uruguai, falava espanhol. Então foi muito desgastante o custo econômico e também as vidas, né, perdidas na Guerra da Cisplatina. Isso também gerou muita crítica a Dom Pedro. Haviam críticas ainda à vida pessoal promíscua de Dom Pedro. Ele era conhecido, né, por suas situações extraconjugais, inclusive uma das suas amantes mais famosas, Domitila de Castro, a Marquesa de Santos, era conhecida na corte como tal. Também o envolvimento na sucessão do trono português, a mobilização de recursos, de diplomacia do Brasil para intervir na questão envolvendo a sua filha e o seu irmão Dom Miguel, que tentara dar um golpe em Portugal, tá certo? Os atritos com a imprensa, né, assim, quando ele sofria algum tipo de crítica na imprensa, ele determinava enquadramento, empastelamento de jornal, fechamento de jornal. Um jornalista opositor chamado Libério Badaró foi assassinado, né? Então tudo isso gera esse clima de insatisfação. E nos momentos finais, Dom Pedro procurou melhorar a sua imagem, né? Resolveu fazer uma viagem a Minas Gerais, mas quando lá chegou, ele acabou sendo recebido de forma muito fria, né? Resolveu suspender a viagem, voltar para o Rio de Janeiro, né? Então os seus apoiadores resolveram fazer uma festa, e aí os opositores foram fazer uma manifestação. Isso acabou gerando um confronto, né, que ficou conhecido como Noite das Garrafadas, que também estava nesse clima de animosidade observado no Brasil naquele fim do primeiro reinado. Dom Pedro havia tentado instituir um ministério composto somente por brasileiros, mas ele percebeu que nem isso
estava melhorando a sua popularidade, então ele resolveu substituir esse Ministério de Brasileiros por um ministério composto só por português, o que gerou mais insatisfação ainda devido ao lusofobismo muito forte no Brasil naquele período. Então, diante do exposto, Dom Pedro acaba por renunciar. 7 de abril de 1831, ele renuncia, ele abdica do trono em nome de seu filho, Pedro de Alcântara, que viria a ser Dom Pedro II, e é importante frisar que essa abdicação de Dom Pedro é considerada por muitos historiadores como a verdadeira independência do Brasil, porque a partir dali o Brasil se desliga de um português, né, que era a última representação do Estado português no Brasil. E além de tudo, né, eliminava aquele risco de recolonização, porque querendo ou não, Dom Pedro ainda tinha influência sobre o trono português e ainda podia requerê-lo, tanto é que ele o fez quando saiu daqui do Brasil. Então, esse 7 de abril de 1831 é tratado também por muitos historiadores como a definitiva independência do Brasil em relação a Portugal. Vamos agora revisar nosso conteúdo através de exercícios. Primeira questão, é hoje a nossa festa nacional. O Brasil inteiro, da capital do Império à mais remota e insignificante de suas aldeolas, congrega-se unânime para comemorar o dia em que o tirou dentre as nações dependentes para colocá-lo entre as nações soberanas e entregou-lhes os seus destinos, que até então haviam ficado a cargo de um povo estranho. Então, Jornal Gazeta de Notícias de 1883. Então, as festividades em torno da independência do Brasil marcam o nosso calendário desde os anos imediatamente posteriores ao 7 de setembro de 1822. Essa comemoração está diretamente relacionada com... Bom, resposta correta, item A. Essa comemoração, ela tem uma ligação direta com a necessidade de criação de uma identidade nacional. E para que seja criada essa identidade nacional que fortaleça a nacionalidade, o sentimento de pertença, o sentimento de pátria, são estabelecidos símbolos, como, por exemplo, a bandeira, as figuras dos heróis e também as datas comemorativas, como a data do 7 de setembro, né, que é a data que se comemora a independência do Brasil. Então, a resposta correta, letra A, de avião. Segunda questão. É simplesmente espantoso que esses núcleos tão desiguais e tão diferentes se tenham mantido aglutinados numa só nação. Durante o período colonial, cada um deles teve relação direta com a metrópole. Ocorreu o extraordinário. Fizemos um povo-nação, englobando todas aquelas províncias ecológicas numa só entidade cívica e política. Esse texto foi retirado do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Vamos à questão. Após a conquista da autonomia, a questão primordial do Brasil residia em como garantir sua unidade político-territorial diante das características e práticas herdadas da colonização. Relacionando o projeto de independência à Constituição do Estado Nacional Brasileiro, a sua particularidade decorreu da... E essa particularidade, a qual a questão se refere, é a particularidade da manutenção da unidade territorial, que é uma particularidade quando se trata de América Latina, já que, como nós abordamos anteriormente, na América Espanhola houve uma fragmentação política. Já no caso da América Portuguesa, essa particularidade. Enquanto a América Espanhola deu origem a vários países, na América Portuguesa surgiu um país, no caso o Brasil. E essa particularidade se dá fundamentalmente pela figura do imperador, tá? E porque este imperador ele vai se unir às elites agrárias, às elites locais, que se submetem à monarquia em troca da manutenção de seus privilégios econômicos e sociais. Então vai haver esse arranjo entre a figura do príncipe que se tornou imperador com as elites locais, tornando possível, tornando viável a manutenção dessa unidade territorial. Então, nesse sentido, a resposta correta é a letra E, a afirmação de um regime constitucional monárquico que garantiu a ordem associada à permanência da escravidão. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.